Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre o grafite do Banksy na Inglaterra, que chamou muita atenção, tá? Chamou muita atenção porque o Banksy, vocês sabem, é um artista performático inglês que é muito famoso, embora ninguém saiba quem ele é, tá? Ele esconde a identidade dele, mas ele é muito famoso, é multimilionário, as obras dele vendem por milhões e coisa e tal. E ele fez esse grafite aqui em frente ao Tribunal de Justiça lá da Inglaterra, em Londres, né? Uma imagem mostrando um juiz, né? Essa peruca é meio que uma tradição do judiciário inglês, batendo num manifestante, mostrando como que a justiça inglesa está acabando com a liberdade de expressão. Olha que coisa, não é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil também? É o que a gente tem visto acontecer, a esquerda no mundo inteiro perdendo força e usando o judiciário para calar a sociedade. E o curioso é que o Banksy é esquerdista, tá? É esquerdista pra caramba, é muito esquerdista. E, no entanto, ele fez essa crítica contra a liberdade de expressão, ou seja, ganhou pontos no meu conceito, porque eu concordo, a esquerda sempre foi a favor da liberdade de expressão. Eu não entendo o que aconteceu com os esquerdistas modernos, que agora acham super normal esse negócio de censurar a internet, de calar as pessoas e coisa e tal, né? Realmente mostra mais do que um esquerdista, uma pessoa revolucionária. Parabéns ao Banksy por isso daqui. Mas o mais curioso é que essa obra foi destruída, já durou menos de um dia. Essa notícia foi sugerida por Minarquistão, Cherub, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa imagem aqui é da conta do Banksy, tá? No Instagram, tá? Ele tem uma conta dele, ele publica, ele interage com as pessoas, ele tem dinheiro, é tudo através de um advogado, ele tem uma equipe de advocacia que faz a interface dele com o mundo, né? Ele mesmo ninguém sabe quem é, né? Mas é multimilionário, tem muita grana e faz essas obras de arte que são tipicamente grafites muito bem feitos, né? São obras de arte publicadas, né? E outra coisa muito engraçada, ele faz isso e as obras dele valem fortuna e ele não vende, ele se recusa porque ele diz que ele é anticapitalista e não sei o que lá, é contra o capital, contra a venda. Isso é uma besteira sem tamanho, coisa de esquerdista, mas enfim, é isso que é a ideia dele. Agora, ele está correto nisso daqui, essa crítica dele aqui está absolutamente correta. Ele desenhou os juízes ingleses e repara, ele está sendo criticado pela esquerda por isso, tá? Porque a esquerda na Inglaterra está acontecendo o mesmo fenômeno que está acontecendo com a esquerda aqui no Brasil, de achar que tem que censurar, que não pode. Não, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Falou alguma coisa que eu não gostei, é agressão, então tem que calar a pessoa. Então, está acontecendo lá na Inglaterra a mesma coisa, né? Eu falo para vocês, eu sou a favor de imigração, eu acho que imigração é uma coisa positiva. Ah, mas imigrantes cometem crimes e coisas. Imigrantes cometem crimes, como locais também cometem crimes. Ah, mas imigrantes cometem mais crimes que os locais. É esperado também. Mas no final das contas ainda é positivo, porque a quantidade de imigrantes que comete crime é uma pequena fração dos imigrantes totais que vão para o país. A grande maioria deles vai lá para fazer uma vida melhor, para tentar contribuir com a sociedade, coisa e tal. Mas isso não me faz cego à demanda dos ingleses. É lógico, eles têm o direito de protestar, eles têm o direito de reclamar da situação que está acontecendo atualmente, que de certa forma, é realmente a Inglaterra perdendo a sua identidade inglesa, né? A quantidade enorme de imigrantes que estão entrando lá está fazendo com que a Inglaterra se torne menos inglesa. E em alguns bairros específicos, olha só, presta atenção nisso, porque também o pessoal costuma colocar umas fotos assim, essa é a nova Alemanha, e aí mostra um monte de gente com burca né, muçulmanos e coisa e tal. Gente, em alguns lugares, todo imigrante, quando chega num lugar, tende a se unir. Vê os brasileiros lá nos Estados Unidos, todo mundo em Miami ali, Orlando, aquela região ali, ou então em Chicago, né, tem também uma comunidade brasileira muito grande. Toda comunidade de imigrantes tende a coalescer no mesmo grupo. Por quê? Porque um ajuda o outro, né? Você está num país distante, você não conhece o costume, você precisa de um monte de coisa, você tende a se juntar onde tem outras pessoas da mesma nacionalidade sua. Então, existem alguns lugares na Inglaterra que tem muito muçulmano e pouco inglês? Tem, mas isso não é a Inglaterra inteira, tá? A Inglaterra ainda é maioria inglesa, tá? A grande maioria das cidades na Inglaterra ainda é inglesa e coisa e tal. Mas, de qualquer forma,
eu concordo com o Banksy que os ingleses têm o direito de protestar, eles têm o direito de expor o ponto de vista deles. É um absurdo essa política do Starmer, e que vamos combinar, não é do Starmer, tá? Isso já tem vindo de algum tempo, de processar pessoas por discurso de ódio, por não sei o que lá, por criticar não sei o que. Isso é um absurdo, e é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. O fenômeno é o mesmo, né? Mas aí o mais engraçado é que ele fez essa arte aqui, e de novo, o Banksy é um cara conhecido, tá? Essa imagem aqui correu o mundo. Mas imediatamente, né, tá aqui a imagem que o pessoal comentando e coisa e tal, imediatamente cobriram a imagem, botaram um tapume aqui e botaram guardas para proteger a imagem, que não podia chegar nem perto, né? De novo, isso aqui é um Banksy autêntico, tá? Por que eu sei que é um Banksy autêntico? Porque foi compartilhado na conta do Banksy na internet, no Instagram, né? Ele tem uma conta dele, então ele publica as obras que são dele. Sim, já aconteceu casos de pessoas fazerem pichações e dizerem que é um Banksy, mas não, a gente sabe que é um Banksy porque a conta dele na internet falou que é um Banksy, né? Então, fecharam isso daqui, e olha só, em menos de 24 horas, isso daqui é o funcionário da corte britânica removendo a pintura do Banksy. Qualquer pintura do Banksy vende por milhões de dólares, e no entanto está o oficial aqui apagando o que eles estão chamando de pichação do Banksy na corte inglesa, né? Para você ver como é que o Banksy está certo. Veja, qual que é a grande reclamação da história, né? É porque a justiça está calando a liberdade de expressão. Isso daqui, por si só, é uma declaração, é uma crítica ao judiciário. E o que o judiciário faz? Imediatamente, em menos de uma hora, eles fecharam tudo aqui, botaram tapume e coisa e tal, e em menos de um dia removeram a pintura, o grafite do Banksy ali na corte inglesa, né? Olha o absurdo que é isso. Eles, sem querer, eles provaram o ponto que o Banksy estava fazendo. E é isso que eu falo para vocês que é o mais impressionante da era da informação descentralizada e distribuída. Virou uma obra de arte em si, o pessoal da justiça apagando o pôster do Banksy. Estão falando mais ainda sobre isso, tá ficando uma coisa mais impressionante ainda, né? Para quem não conhece o Banksy, tem uma história aqui. Eu com uma pintura do Banksy lá na Ucrânia, né? Ele fez também grafites na Ucrânia. Isso aqui é lá em Kiev, né? Bem perto do centro de Kiev aqui. Aqui é a Praça da Independência de Kiev, tá vendo? Onde fica aquele monumento da independência da Ucrânia. E aqui tá o Banksy ali de Kiev. E eu tive lá, tirei foto. Tem vários Banksy lá em Kiev, né? Ele esteve lá e fez essa coisa. Ninguém viu ele, porque ele, né, o pessoal não deixa ele aparecer e coisa e tal, mas ele tá lá. Uma obra muito impressionante dele é essa menina com balão, né? A menina com balão ficou famosa. Essa foi originalmente feita lá na Inglaterra, na cidade de Londres e coisa e tal. E foi talvez a obra dele que ficou mais famosa, né? Na ponte de Waterloo, no Banco Sul, né? Na margem sul de Londres, ali em 2002 ele fez essa obra aqui. Foi a obra que alçou ele à fama. O mais engraçado dessa obra dele é que ele fez isso daqui, olha só. Ele fez uma versão em tela da obra. Então ele falou, não, vou vender uma versão em tela, igualzinho. É o Banksy mesmo, aqui foi o Banksy falando isso, tá? E ele falou que ele venderia, ele daria de graça isso, mas se fosse vendida, quem comprasse ia ser destruída a obra, né? E isso daqui ó, é o vídeo do dia do leilão real, tá? Então isso aqui foi o leilão real. O pessoal, alguém acabou de comprar, pagou 1 milhão de libras, por isso daqui 1 milhão de libras dá alguma coisa perto de 7 milhões de reais, 8 milhões de reais na cotação atual. E aí, no momento, olha só o pessoal aqui, você vai ver o pessoal, a reação espontânea das pessoas. Art connoisseurs could only watch in horror as an expensive piece was shredded before their eyes. O quadro foi feito de uma forma que, se fosse vendido, ele se destruiria automaticamente, né? E, de fato, ele se destruiu automaticamente no momento que foi vendido. Parece que deu um defeito no shredder, né? O shredder é o picotador que tem debaixo ali da moldura, então não destruiu tudo e coisa e tal. E aí o pessoal ficou apavorado, todo mundo aqui. No momento que aconteceu o corte da coisa, todo mundo apavorado. Imagina o cara que pagou 1 milhão de libras por esse quadro naquele momento e o quadro foi, né, destruído, né?
e no final das contas ele mostrou, ele publicou a coisa, como é que ele fez a história, fez o quadro e vendeu, e no momento que aconteceu, que foi vendido por uma das casas de leilão mais famosas lá, o quadro foi destruído, né? Mas não fiquem chateados com o cara que perdeu 1 milhão de libras, porque a estimativa atual que vale 10 milhões de libras. O quadro desse jeito, meio quebrado, com a coisa meio cortada, justamente porque tem toda a história e coisa e tal, né? De uma arte que foi única e coisa e tal. Enfim, a estimativa atual é que vale 10 milhões de libras, depois de ter sido destruída. E aí é o que eu falo para vocês, né? É a maneira do cara fazer arte. E não deixa de ser uma coisa legal, porque repara o que ele fez aqui. Ele provou o que ele queria, cara. Ele falou, olha só, a justiça inglesa está fazendo censura na Inglaterra, está proibindo as pessoas de se manifestarem. E o que a justiça fez em seguida? Tampou a obra dele e apagou a obra dele, uma obra que, de novo, as obras dele valem dinheiro pra caramba, mesmo as pichadas em janelas na rua, né? E daí, ou seja, ele acabou marcando um ponto, digamos, bastante consistente. É o que eu falo para vocês, é que o Alexandre de Moraes está fazendo com esse julgamento do Bolsonaro também. O pessoal não, porque estamos salvando a democracia e eles não percebem que, na verdade, a mensagem que eles passam para o mundo é exatamente o contrário, que estão perseguindo mesmo. Do jeito que eles estão insistindo nesse negócio absurdo, sem lógica nenhuma, eles estão só mostrando o quanto que o Alexandre de Moraes é perseguidor, ele é autoritário, ele faz questão, ele tá julgando com a bile dele, né? E quer parar as pessoas, não pode proibir, não pode falar nada, não pode criticar o judiciário. Para vocês terem uma ideia, a evidência que o Alexandre de Moraes colocou no julgamento do Bolsonaro de que ele estaria fazendo um golpe no Brasil é que ele criticou urnas eletrônicas. Não pode criticar urna eletrônica, não pode criticar o STF, não pode criticar o TSE. Ou seja, é basicamente esse mesmo tema. É a justiça dizendo que não, que é proibido criticar a justiça porque não pode, porque está afetando as instituições, é golpe. E isso é muito triste, porque, na verdade, isso marca a morte da justiça. Tá? A minha visão dessa coisa toda é que a justiça estatal está morrendo, está acabando, está deixando de ser efetiva. O que é uma coisa triste, porque, de fato, uma sociedade exige justiça. Você precisa ter justiça na sociedade. Você precisa ter uma maneira de resolver disputas entre pessoas, né? Seres humanos são pessoas gregárias, a gente vive junto, né? E naturalmente, quando você vive junto, surgem desavenças, é uma compra que deu errado, é uma relação amorosa, é uma família, enfim, sempre vai surgir alguma coisa que dá errado na história e é preciso ter uma maneira de pacificar a sociedade. A justiça estatal está se mostrando inefetiva nesse coisa, está expondo o problema dela com esse negócio. Ah, não pode criticar a justiça, né? É realmente uma coisa totalmente absurda isso daqui. Tem outros... eu também conheci esses aqui, tá? Eu tive lá em Belém. Quando eu fui em Belém, lá em Israel, eu fui a Jerusalém, depois eu fui até Belém, até a Catedral da Natividade lá. E tem foto minha com esse troço aqui também, com essa pomba aqui, né, dos palestinos e coisa e tal, várias artes do Banksy lá, em Belém, principalmente ele em Belém, né. Enfim, o cara é esquerdista, o cara é muito esquerdista, mas essa mensagem dele aqui foi bem bacana. Mostra que o cara realmente é um degrauzinho acima da média da galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.